Estou de volta para a gravação de mais um vídeo da saga da segunda fase de concursos para cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas e também sou professor de Direito Constitucional há mais de 13 anos, com mais de 20 mil horas de experiência em todo o Brasil. Querido, hoje eu estou aqui em frente ao Palácio da Alvorada, acabei de conversar com o presidente, com a primeira-dama, eles me autorizaram a fazer essa gravação. Mas enfim, aproveitando que eu estou na capital da República, de frente com a casa do presidente, vamos falar sobre o presidente. Vamos imaginar que o examinador tenha pedido para você dissertar a respeito de crime comum e a respeito de crime de responsabilidade. E aí, o que você falaria para o seu examinador sobre crime comum e sobre crime de responsabilidade? Fala para mim, o que você citaria da Constituição, o que você citaria em termos de lei, o que você citaria de doutrina, como é que você trataria disso no campo da jurisprudência? E aí, já sabe? Querido, vamos lá então? Vamos lá? Primeiro, vamos começar pela Constituição. Querido, a Constituição Federal trata do tema no artigo 86 e também no artigo 102 e também no artigo 52. Você vai ter que combinar na Constituição o artigo 86 com o artigo 85 também, com o artigo 102 e com o artigo 52. E ainda dá para falar do artigo 51. Então, na ordem seria artigo 51, artigo 52, artigo 85, artigo 86 e artigo 102. Só assim você estaria com tudo lá na Constituição para falar sobre crime comum e crime de responsabilidade. Ó, de forma bem objetiva para você, tá? De forma bem objetiva, porque dentro do direito constitucional aí eu empolgo demais. Querido, crime comum ligado ao mandato, onde o presidente responde. Se for crime comum ligado ao mandato, ou seja, crime comum conexo, onde o presidente responde? No Supremo Tribunal Federal. E se for crime de responsabilidade, onde o presidente responde? No Senado Federal. Como é que é? Crime comum ligado ao mandato, ou seja, crime comum conexo, o presidente responde no STF. Crime de responsabilidade, onde ele responde? No Senado Federal. E se for um crime comum que não tenha relação com o exercício das funções? Aí o presidente tem imunidade e só responde após o término de seu mandato, ok? É uma irresponsabilidade penal temporária, perfeito? Então, crime comum sem relação com o exercício das funções, só após o término do mandato. Crime comum ligado ao mandato, ele responde no STF. Crime de responsabilidade, ele responde perante o Senado Federal. Tranquilo? Beleza? Agora tem um detalhe. No crime comum ligado ao mandato, o presidente, eu disse, ele responde no STF, mas só responde se houver autorização da Câmara por 2/3 dos seus membros. Se e somente se houver autorização da Câmara por 2/3 dos seus membros. Perfeito? Legal? E além da Câmara autorizar por 2/3, o STF tem que aceitar, a denúncia ou a queixa-crime levada a efeito contra o presidente. O STF tem que aceitar a denúncia ou a queixa-crime levada a efeito contra o presidente. Beleza? Agora, e no crime de responsabilidade, Paulo? Aí funciona assim. No crime de responsabilidade, eu disse que ele responde no Senado Federal. Beleza? Mas, primeiro, tem que haver autorização da Câmara por 2/3, da mesma forma do crime comum conexo. Tem que haver autorização da Câmara por 2/3. E, além disso, o Senado Federal tem que, olha, jurisprudência do Supremo recente, o Senado Federal tem que, por maioria simples, aceitar que o presidente seja levado a julgamento. E depois disso, para ele ser condenado, o Senado Federal tem que se manifestar com 2/3 dos seus membros. Gente, olha que coisa muito louca. Crime comum. STF, se houver autorização da Câmara por 2/3 e se o STF receber a denúncia ou a queixa-crime. Crime de responsabilidade, responde no Senado, se houver autorização da Câmara por 2/3, se o Senado concordar de levar o presidente a julgamento por maioria simples, e para condenar o presidente tem que ser 2/3. Presta atenção porque isso aqui é fera. A Câmara tem que autorizar por 2/3, o Senado Federal tem que autorizar por maioria simples para que o presidente seja levado a julgamento, e para ele ser condenado tem que ter 2/3 dos votos dos senadores.
Perfeito? Essa é a inteligência do artigo 51, 52, 85, 86 e 102 da Constituição Federal, somada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso Dilma. Perfeito? Se ligou no movimento? Então, constitucionalmente é isso, no que diz respeito a crime comum e crime de responsabilidade, ok? Veja, então, seja no crime comum conexo, seja no crime de responsabilidade, nos dois, eu preciso de uma dupla admissibilidade. Eu preciso de um duplo juízo de admissibilidade para que o presidente seja levado a julgamento. O presidente da República jamais será levado a julgamento sem um duplo juízo de admissibilidade. Se for crime comum, juízo de admissibilidade prévio da Câmara por 2/3 e recebimento ou não da denúncia ou queixa-crime contra o presidente, juiz de admissibilidade 2. Se for crime de responsabilidade, juiz de admissibilidade 1, que é a Câmara por 2/3, e juiz de admissibilidade 2, que é o Senado Federal por maioria simples. Beleza? Show? Tudo bem. Legal. Paulo, e a lei? O que a lei fala sobre isso? A lei que você vai ter que analisar, eu não vou analisar ela aqui agora, mas vou citar para você poderia citar lá para o examinador. Lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment, com algumas alterações que houve depois. Perfeito? Lei 1079. Em termos de lei, lei 1079 de 50 que você deveria citar. Perfeito? Se ligou? Tudo bem. Paulo, e a doutrina fala sobre isso? Lógico que fala. Gente, até o julgamento da Dilma Rousseff, o entendimento da doutrina nesse ponto era de que se a Câmara autorizar, o STF não está obrigado a receber a denúncia ou queixa-crime contra o presidente. Beleza? Mas no caso do crime de responsabilidade, se a Câmara autorizasse, o Senado estaria obrigado a instaurar o processo. Basicamente, toda a doutrina se manifestava dessa forma. Basicamente, toda ela. Se a Câmara autorizou, o Senado tem que levar o presidente a julgamento. Mesmo que ele absolva, mas tem que levar a julgamento. Nesse ponto é que houve virada de jurisprudência do próprio Supremo. O próprio Supremo, no caso, Fernando Collor, entendeu de forma diferente. Mas no caso Dilma, nós tivemos esse ponto específico na jurisprudência do Supremo sendo alterado. Então, a doutrina estava em pleno descompasso com esse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ok? O Supremo pegou toda a doutrina de surpresa, ok? Seria bom você citar isso aí na sua segunda fase. Tudo bem, querido, olha só. Agora, Paulo, qual o princípio envolvido aí quando você fala em impeachment, quando você fala em crime comum? Qual o princípio envolvido? Sem dúvida, o princípio republicano, pessoal. Sem dúvida, o princípio republicano deveria ser citado lá na sua prova. Afinal de contas, a coisa é pública, a coisa é do povo. E se é do povo e o cara fez merda, naturalmente ele tem que ser tirado de lá. Então, o princípio republicano, sem dúvida alguma, deveria ser citado lá na sua prova. Só um dos que deveriam ser citados. Perfeito? Tudo bem. Mas não é só isso. Querido, e jurisprudência? O que você teria que citar de jurisprudência? Aí eu acabei já falando lá em cima. Querido, você deveria citar que no passado, o entendimento era no sentido de que se a Câmara autorizou por 2/3, o Senado é obrigado a instaurar o processo. Mas no caso recente, Dilma Rousseff, já citei nesse vídeo, Câmara autoriza por 2/3, o Senado fica obrigado a se manifestar por maioria simples para que o presidente seja levado a julgamento. Perfeito? Se ligou no jogo, eu vou falar, se ligou no movimento, eu falei, se ligou no julgamento? Perfeito, queridão, se ligou no movimento? Então, essas são as nossas ponderações diretamente desse lugar mágico, desse lugar maravilhoso. Sinceramente, pessoal, o ar aqui é diferente, sinceramente o local é fantástico, independentemente se você gosta do presidente ou não, o local aqui é simplesmente fantástico. Se você vier a Brasília, aconselho você a passar por aqui. Perfeito? Se ligou? Vamos então agora para a nossa tradicional dica motivacional. Gente, a dica de hoje é a seguinte, preste bastante atenção. Ó, já dei dicas parecidas, mas vamos lá com essa dica novamente. O poder da vida e o poder da morte está em suas palavras. Então eu pergunto, como você as tem usado? Você usa palavras que destroem ou palavras que fortalecem? Como está a relação com a sua esposa? Como está as suas palavras na sua relação com seus filhos? Como está as suas palavras na relação com o seu cartório? Como está as suas palavras na relação com a sua prova da segunda fase?
poder da vida e da morte está aí. Se você simplesmente todos os dias está falando, cara, concurso é uma bosta, esse concurso é difícil, esse concurso é complicado, essa minha esposa não presta, casamento é uma desgraça, filho é só dor de cabeça. Se você simplesmente entende que a vida funciona assim, se você comunica isso, certamente você está usando a sua palavra para a morte. Agora, quando você passa a comunicar a vitória, quando você passa a comunicar que seu casamento é abençoado, quando você passa a comunicar que você vai passar no concurso dos seus sonhos, quando você passa a comunicar que você vai mudar sua vida financeira, quando você passa a comunicar que seus filhos são uma bênção, tudo muda. Tudo ao seu redor muda. Querido, aprenda uma coisa, ninguém muda, nada muda, nós é que mudamos. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. Perfeito? Então é isso aí, queridão. E antes de encerrar, eu quero que você se ligue, porque, queridão, eu acabo de lançar um vídeo da fórmula da segunda fase de concursos para cartório. A sua segunda fase nunca mais será a mesma. O estudo para a segunda fase de concurso para cartório está sendo revolucionado nesse momento. Procura um vídeo aqui no meu canal, procura um vídeo lá no meu Facebook, lá no meu Instagram, da fórmula da segunda fase de concurso para cartório, e você vai se surpreender com o que eu preparei para você. Beijo no coração, tamo junto e vamos pra cima!